Na universidade, o movimento estudantil, naquela época, era muito forte em todo o Brasil. Afinal de contas, ninguém gosta de viver, né, com a sua liberdade reprimida e coartada, seja que título for, né? E nós, como todo jovem, né, que tem dentro de si, né, digamos, o brasão da liberdade pulsando em seu coração, nós não nos conformávamos com as restrições que a ditadura estabelecia para todo mundo. Apenas para lembrar a quem estiver assistindo, na época da ditadura militar, não havia, primeiro, eleição direta para presidente da República, não havia eleição para governador, não havia eleição para prefeitos das capitais. Tudo isso era feito de forma indicada direto pelo presidente da junta militar, pelo presidente, ou então indiretamente por um pequeno grupo de pessoas que fazia essa indicação. Então nós não podíamos escolher aqueles que iam nos governar, administrar os impostos que nós pagávamos e tudo mais. Não havia, enfim, democracia. A imprensa não tinha liberdade. A imprensa não tinha liberdade, né? Havia uma censura prévia a todos os jornais e não se podia, então, exercer a liberdade de expressão, seja que título for. Não haviam as garantias que hoje nós temos. Por exemplo, o habeas corpus havia sido suspenso, o mandado de segurança havia sido suspenso. O que significava isso? Que se alguém fosse preso sob acusação de estar, entre aspas, tramando contra a ditadura, bastaria que a autoridade dissesse que esta era a causa e não podia haver um habeas corpus para libertar aquele que tivesse sido objeto dessa prisão indevida e ilegítima. E havia muitos outros pontos. Nós, na universidade, por exemplo, não podíamos nos reunir em seminários, em simpósios, para debater os temas jurídicos. Nada disso era possível. Então, nós fomos, junto com muitos outros colegas, participei com muitos outros, né, de Grêmio Estudantil, do DCE, com vários colegas que hoje até foram governadores, fazem parte até de grupo político e tudo mais. Nós participamos muito ativamente pelo retorno das liberdades democráticas e pelo Estado de Direito. É aquilo que nós sempre lutamos e que hoje, graças a Deus, a nossa Constituição Federal de 1988 estabelece. O que eu vejo muitas vezes é que as pessoas não dão tanto valor à sua liberdade de expressão, ao seu direito de voto, né? À sua voz de participação. A Constituição de 88, que o professor e deputado Ulisses Guimarães chamava de Constituição Cidadã, né? Ela foi uma reviravolta. É como se nós tivéssemos um relógio pendular, né? Daquele que o pêndulo estivesse num extremo e ele tivesse ido para outro. Então nós passamos da ausência de liberdade de expressão à garantia da liberdade de expressão. A ausência da liberdade de imprensa para a garantia da liberdade de imprensa, né? A restrição dos votos para a eleição dos representantes a quê? O quê? Ao voto geral, né? Ao sufrágio que hoje constitui um direito fundamental expresso no texto da Constituição, né? Então, tudo aquilo pelo qual nós lutávamos está no texto da Constituição. Agora, a nossa batalha é para colocar em prática e de forma concreta, e isso é um trabalho de todos os poderes da nação, agora, aquelas indicações e aquelas promessas constitucionais que nós temos no início do texto da nossa Carta Magna, o que é de estabelecer uma sociedade justa e igualitária, com redução da pobreza, com redução da desigualdade e com oportunidade para todos, tratando o princípio da igualdade daquela forma que o Rui Barbosa disse e que é tão ensinada por todo mundo, né? E ele dizia, olha, a igualdade consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.